paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a igreja para abrir comigo as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 51. João, capítulo 8, versículo 51. Louvado seja Deus. Enquanto a igreja localiza a referência bíblica, eu louvo e glorifico a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos nessa noite adorando ao Senhor e conhecendo esta casa de oração. Eu já conhecia, mas nunca havia tido o privilégio de poder estar aqui adorando, cultuando a Deus com os irmãos. E aí Deus ainda me faculta mais um privilégio, que é poder compartilhar essa linda palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Giorlano, servo de Deus, pernambucano, abençoado, né? Lá da terrinha boa, sua muito digna esposa, os filhos, que Deus abençoe esta família, a qual o Senhor trouxe para cuidar dos amados irmãos. Quero dizer para os irmãos, sem demagogia, os irmãos estão sendo muito bem cuidados. Deus os colocou em excelentes mãos. Louvem a Deus por esse privilégio. Louvado seja Deus. Amém? Minha família não pôde vir comigo, eu vim de outra localidade, como o pastor, nosso amigo pastor Giorlano disse. Eu sirvo a Deus ali no Gama, congrego no Gama, moro na Santa Maria e vim do Paranoá agora. Olha que, né, que coisa, né? Mas é assim mesmo, né, pastor? Moro aqui. E não foi possível a minha família vir, né, por isso, mas eles estão acompanhando aí nessa transmissão abençoada, né, minha esposa, irmã Sabrina, os filhos Daniel, Danilo e minha bebezinha Sofia, né? A gente pensa bebezinha de cola, 8 anos, mas menina pro pai nunca, né, nunca vai crescer. Eu falei para ela, quando ela pensar um dia em namorar em casal, eu já fiz um voto com Deus, que o primeiro namorado da minha filha, eu irei oferecer em sacrifício ao Senhor. Eu irei oferecer ele. Então, já está tudo na bênção. Olha que... Meu Deus, tá bom? Mas eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja. Os irmãos não fiquem espantados que vai ter algumas coisas que vai ser meio pesada, mas vai dar para nós digerirmos aqui e sairmos alimentados nessa noite. João capítulo 8, versículo 51, quem achou, diga amém. Está escrito: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca verá a morte. Repete comigo, 1, 2, 3. Nunca verá a morte. Mais forte. Glória a Jesus, amém? Tome assento adorando a esse Deus nessa noite, louvado seja Ele. Queridos, eu quero ministrar sobre o tema: a morte vai morrer. Eita glória! Guarde esse tema: a morte vai morrer. A palavra que nós lemos, ela foi escrita no ano 90 depois de Cristo pelo evangelista João. João é o último dos evangelistas a escrever um evangelho. O evangelho é a biografia de Jesus, a boa nova de Jesus. O evangelho é a transliteração do Antigo para o Novo Testamento. É o intermédio da lei para a graça, do antigo para o novo, do velho para a novidade que Deus tem para a igreja. Quando João escreve o evangelho que leva o seu nome, todos os apóstolos de Jesus, incluindo Paulo, já haviam morrido. Todos os escritores dos demais livros do Novo Testamento, dos outros 26 livros, já haviam morrido. Somente João estava vivo. E João decide
escreveram um evangelho totalmente diferente, pois quando lemos Mateus, Marcos e Lucas, é muito parecido. É o que na teologia é chamado de sinóticos, parecidos. Mas João traz um evangelho totalmente diferente. Ele não destina apenas a um grupo, porque quando Mateus escreveu, destinou exclusivamente aos judeus. Quando Marcos escreveu, destinou exclusivamente aos romanos. Quando Lucas escreveu, destinou exclusivamente aos gregos. Mas vem João e escreve um evangelho destinado a todo o mundo. Ele escreve o evangelho para todo mundo, louvado seja Deus. E quando nós adentramos neste evangelho, capítulo 1 apresenta Jesus como verbo de Deus. Capítulo 2, transformador da água em vinho. Capítulo 3, unigênito de Deus. Capítulo 4, a fonte que jorra para a vida eterna. Capítulo 5, o médico de Betesda. Capítulo 6, o pão da vida. Capítulo 7, água viva. E aqui, no capítulo 8, Jesus é apresentado como a luz do mundo. E no versículo que tu repetiu comigo, ele é o vencedor da morte. Aleluia! Ele é o vencedor da morte. Quem me entende, diga glórias a Deus. Volta só um pouquinho o retorno, estava bom. A morte, igreja do Senhor. Você vai descobrir o que é a morte nessa noite. Primeiro, o que ela faz? A morte, ela causa tristeza. A morte causa desesperança. A morte causa lágrimas. A morte causa remorso. A morte causa as piores sensações que um ser humano pode sentir. A morte não respeita ninguém. A morte não respeita classe social. Ela entra na melhor mansão do Lago Sul, que vale 23 milhões. Eu pesquisei esses dias, não para comprar, só de curiosidade. Mas vai que a gente dá um susto na pobreza, né? 23 milhões. A mansão mais cara do Lago Sul, a morte entra lá. Na mansão mais cara do Brasil, mas ela também entra no barraco mais pobre aqui do Morro do Sabão, na quadra 831 aqui de Samambaia. Ela não respeita classe social. Ela vem para o rico, mas também leva o pobre. Ela leva o rico num caixão de ouro e leva o pobre em um caixão de madeira com a rosa murcha jogada em cima. Ela não respeita classe social. Olha para mim. A morte não respeita faixa etária. Ela leva um velho de mais de 100 anos de vida, mas também leva um bebê ainda no ventre. A morte não respeita faixa etária. A morte não respeita classe social. A morte não respeita o ser humano. Só há um. Aleluia. Eita Jesus, eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Só há um que a morte respeita. A morte não respeita ele porque ele andou na terra. A morte respeita ele porque ele é a própria vida. A morte só respeita Jesus. E quem tem Jesus nessa noite? Se tu tem Jesus, a morte te respeita, não por tua causa, mas por causa dele. Vou repetir. Eita, era para ter sido mais forte o glória, muito forte. A palavra merecia um glória mais decente, mas vou repetir. A morte não te respeita por tua causa. Se ela pudesse, já teria lhe matado. Ela te respeita por causa de Jesus. Eu não sei os demais irmãos, mas em mim a única coisa que presta é Jesus. Aleluia. Ei, se tirar Jesus da minha vida, pastor de Orlando, só tem coisa triste e ruim. Mas quando coloca Jesus, aí tem vida, tem alegria, tem esperança. Ei, venceu a morte, tem salvação, tem transformação, tem perdão, tem cura, tem libertação. Ei, tem fogo que aviva a nossa vida.
Pastor Laércio, o que é a morte? Segundo a ciência, mais precisamente a patologia, que é a parte da medicina que estuda doença, segundo a ciência e segundo a medicina, a morte é o fim das funções vitais. Porém, segundo a Bíblia, a morte não é só isso. A morte é mais outras coisas. A Bíblia dá uma lista muito extensa, mas dessa lista eu vou pescar 2 itens e apresentá-los à mesa da igreja. A primeira coisa que a Bíblia diz que a morte ela é filha do pecado. A morte foi gerada no ventre do pecado. Lembra que Deus disse para Adão? No dia em que tu comer, certamente morrerás. Ele comeu, pecou, desobedeceu. Ei, o pecado vem antes, porque o pecado, é ele que gera a morte, aleluia. Ei, é ele que dá a morte, é ele que assalaria com a morte. A morte é gerada no ventre do pecado. Quando Deus fez o ser humano, Adão e Eva, Deus não fez eles para morrer, irmão. Não, quando Deus fez, não existia morte, não tem morte na Bíblia, não. Quando Deus fez eles, não tinha pecado na terra, e com isso ainda não havia sido gerada essa filha desgraçada que é a morte. Não havia ainda sido gerado, mas no dia em que Adão peca e Eva peca, a morte é gerada. Ela sai do ventre do pecado e começa a operar no mundo. Ela tem autorização dada por Deus para operar no mundo, aleluia. A morte tem autoridade e autorização de Deus para operar nesse mundo, ou seja, a morte é fruto, filha do pecado. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é fraco, o salário do pecado é Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se dependesse da morte, nunca chegaríamos a Deus, mas veio a vida e nos trouxe. Se estão da glória, eu não saio do trouxe, nos trouxe para perto de Deus. Outra coisa que a morte e tu só ouve aqui, olha para mim, que essa você não ouve por aí. Eu não vou ser arrogante e falar a primeira vez que tu vai ouvir, não, a gente sempre vai ouvindo e aprendendo, mas é inédito, preste atenção. O que é a morte? Segundo esse versículo que nós lemos, a morte é um ser, ou seja, a morte é um demônio. O versículo que nós lemos me assegura a fazer tal afirmação dentro dos parâmetros teológicos. A morte é um demônio. Ela tanto é um demônio que a Bíblia comprova 2 vezes. Primeira vez, 1 Coríntios 15, 26, Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, está escrito que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, aleluia. A morte que mata tanta gente, um dia ela vai morrer. A Bíblia que assegura, Apocalipse 20, 14, ela vai morrer. É como disse um poeta cristão chamado John Donne, ele disse uma frase célebre, e a frase foi essa: morte, você morrerá. A morte vai morrer e nós vamos ter vida, vida com abundância. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele falou para que ele veio aqui? Ele veio para nos dar vida, João 10:10, e vida com tudo que Jesus fala, pastor Jorlando, tem vida no meio.
João 6,35, ele vem dar um pão, mas não é um pão daquela padaria que antigamente era 10 centavos, mas com o governo atual está R$1 ou mais. Ele diz que veio dar o pão, mas é o pão da vida. Se o pãozinho velho, com inflação no Brasil, está mais de R$1, o pão da vida é imensurável, mas Jesus veio dar o pão da vida. Aí ele vem apresentando vida. Eu vim para que tenham vida. Ele dá o pão da vida, ele traz a vida. Aí chega em João 14,6, ele já não diz mais que veio trazer a vida. Ele diz que é a própria, eu sou. Eu sou. Aquela declaração de Êxodo 3,14 que Deus disse para Moisés, eu sou. Eu sou o caminho. Não é um artigo indefinido, é artigo definido. O caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem. Olha o que ele diz. Ninguém vai não. Ninguém vem. O caminho é ele e a própria vida é ele nessa noite. Oh glória. Jesus é a própria vida. É por isso que tu nunca vai ver a morte. Louvado seja Deus. A Bíblia não nos dá nenhum parâmetro para esperarmos a morte. Meu Deus, presta atenção. Jesus, me ajuda. A Bíblia não nos dá nenhum parâmetro para esperarmos a morte. Não há um versículo da Bíblia que diz, esperem a morte. Há um caixão na funerária para cada um. Não. Eu li a Bíblia algumas vezes e eu nunca encontrei uma esperança de morte para a igreja. Não. Apenas uma referência isolada em Apocalipse 2:10 para a igreja de Esmirna. Uma passagem isolada que Jesus disse que aquela igreja iria morrer. Sim, para eles é a única expressão. Olha, vocês vão morrer. Vão ter uma tribulação de 10 dias, depois vocês vão morrer. Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de quê? Da vida. Aleluia. Para eles, isolado, só para a igreja de Esmirna, que Jesus disse que eles iam morrer. Mas para a igreja em geral, do qual fazemos parte, não está dizendo esperem a morte. Para nós, a esperança é a vinda, é a vinda, é a vinda, é a vinda. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei vem nos buscar. Ou seja, não fica esperando a morte, espera a vinda, aleluia, e espere a pastor Laércio, e se Jesus me levar antes dele voltar e arrebatar a igreja, tu é um privilegiado que vai primeiro, mas não espere a morte, espere a vinda. Se porventura Deus te amar tanto e te levar primeiro, aí está na benção, mas se não, fica tranquilo, mesmo ele te levando primeiro, tu vai voltar, vai ressuscitar na pastor Laércio, apodreceu, o osso secou, virou pó, não importa, vai ser ressuscitado e vai ser transformado e vai ser arrebatado e nunca mais vai sair da presença de Deus. Meu Jesus, essa é a nossa esperança, não a morte, mas a vinda de Jesus Cristo, aleluia, a vinda de Jesus Cristo. Nós cristãos, olha para mim que vai começar a doer um pouquinho, nós cristãos, nos preparamos para tantas coisas, concurso, faculdade, emprego, família, nós estamos a cada dia mais entrelaçados com a vida terrena, passageira e material. Não é errado se preparar para as coisas daqui, errado é não se preparar para as coisas de lá. Colocamos as coisas de Deus em último plano. Primeiro é os estudos, formação, e depois a vontade de Deus, aleluia, e depois, se Deus quiser, aí eu faço a vontade dele. Não faça isso, coloque a vontade de Deus como todas as coisas na tua vida. Quantas vezes
vezes nós oramos de maneira hipócrita, dizendo: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é para a gente orar, a gente vai assistir Netflix. Ei, a vontade de Deus é para a gente ler capítulos da Bíblia, a gente vai ver capítulo da novela. A vontade de Deus é a gente jejuar ao menos uma vez na semana, a gente vai para o rodízio de pizza e se mata de comer pizza. Ei, a vontade de Deus é melhor. Então deixa de hipocrisia e quando for orar, seja feita a tua vontade. Aceite a vontade de Deus na tua vida. Meu Deus, seja feita, Senhor, a tua vontade. Ainda bem que Deus é paciente e misericordioso, porque se eu fosse Deus, eu agiria diferente, já exterminaria logo. Mas Deus não, Ele vai dando corda e graça e perdão e misericórdia. Ele vê que muitas vezes 99% da gente não faz a vontade dele, mas mesmo assim Ele nos dá graça, nos permite acordar e respirar. Ei, respirar com um pulmão saudável, sem nenhuma inflamação, ei, sem nenhuma bronquiolite, não, sem nenhuma pneumonia. Ele nos deixa respirar saudável. Ele permite nós pegar um copão d'água desse aqui, beber e o rim filtrar sem precisar de hemodiálise. Olha, Ele nos permite comer um alimento e o nosso estômago digerir aquele alimento sem precisar enfiar uma sonda dentro dele. Ele nos permite ter as nossas necessidades sem precisar de aparelho. Que benção! Ei, só quem tem motivo para agradecer a Deus, porque pelo que já recebeu, já diga graças a Deus. O que nós mais temos motivo é para agradecer. Se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, nós nem teríamos acordado nessa manhã. Meu Deus, essa tu pode postar. Ei, ainda bem que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas Ele nos trata de acordo com a sua misericórdia. Está na Bíblia, não é história de pregador. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Ei, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Por que está escrito que são novas a cada manhã? Porque se antes de tu acordar, a misericórdia de Deus não acordasse primeiro, ei, tu nem levantaria da cama. Mas hoje, antes de tu acordar, despertar para vir na escola dominical, a misericórdia de Deus já levantou primeiro e te deu um dia abençoado na presença dEle. O Senhor Jesus encontrou a morte frente a frente algumas vezes. A Bíblia diz que a primeira vez em que Ele encontrou a morte foi em Mateus capítulo 9, versículo 25, quando a filha de Jairo havia acabado de morrer. Jairo foi chamar Jesus para curar a menina. Ela estava doente, estava o que, igreja? Só que no meio do caminho, teve um atraso santo. Que atraso foi aquele? Uma mulher que há 12 anos não parava de menstruar. Não tinha ginecologista na época que desse um remédio, uma medicação para ela parar com o fluxo de sangue. 12 anos de cólica, 12 anos perdendo sangue, 12 anos se sentindo impura, 12 anos ali de sofrimento, fraca, debilitada, sem força e pobre, que havia gastado tudo que tinha buscando a cura. Mas a Bíblia diz que quanto mais ela buscava a cura, pior ela ficava. Aquela mulher fraca, sem força, sangrando, hemorragia, cólicas, já estava com a pele branca, pálida, não tinha sangue nem direito circulando na pele. Ela vai até Jesus, ela rompe a multidão. Quem precisa de milagre, irmão, não olha a circunstância. Ah, pastor, eu vou orar mais quando eu puxar 60 quilos de perna na academia. Para com isso, começa a orar agora, mesmo gordinho, mesmo magrinho, vai orando agora, e Deus trará um fortalecimento para a tua estrutura corporal, louvado seja Ele. Aquela mulher rompe a multidão. Ela rompe a multidão e chega até Jesus e toca na orla. Tu conhece a história. Quando ela toca, imediatamente aquela cólica para.
imediatamente o fluxo encerra. Imediatamente o que estava anormal se torna normal com um toque. Ei, todo mundo tocou, mas só ela recebeu porque ela tocou com propósito. O segredo não é tocar, o segredo é o propósito que vai fazer você tocar. Aleluia. Oh meu Deus, o segredo não é orar. Todos nós oramos, mas nem todos recebemos. Só recebe quem ora com propósito. Louvado seja. E o maior propósito da oração deve ser a glória. A glória, a glória, a glória de Deus. Ela toca, é curada. Jesus para, conversa com ela. Naquele inteirinho, naquele meio tempo, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jairo era o príncipe da sinagoga, que nós chamaríamos hoje pastor de congregação. Jairo, príncipe da sinagoga, chama Jesus para curar a filha, mas no meio do caminho tem aquele contratempo, a cura da mulher. Aquilo leva alguns minutos, ou até muitos minutos, e é o tempo da menina morrer. A menina morre, Jairo não sabia, quando ele saiu ela estava viva. Quando chega em casa, estava tendo músicas, que era normal ter músicas em funerais, carpideiras chorando e coisas e tal. Aquelas pessoas que estavam tocando música, fala para Jairo, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. E a Bíblia Sagrada diz que Jairo fica triste, mas Jesus diz, não temas, crê somente. Jesus entra no quarto com Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa, e Jesus fala para aquela menina uma frase, a frase é Tabita cumi, não era o nome dela. Era uma frase que aramaico significa menina, a ti te digo, levanta. E a morte é derrotada pela primeira vez e toda a glória. Primeira vez. A pessoa havia acabado de morrer, Jesus vence a morte com poucos minutos de ação dela. Mas agora a morte age mais tempo. A segunda vez que Jesus encontra com a morte, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, já não era mais em casa, era no caminho rumo ao cemitério. Era um cortejo fúnebre lá na cidade chamada Naim, que a gente só conhece por causa que Jesus esteve lá. Ei, Jesus, ele dá de frente com o cortejo fúnebre. Aqui tem outra mensagem, as multidões que estavam com Jesus, e a multidão que estava com o morto, a multidão que estava com a vida, a multidão que estava com a morte, a multidão que estava com a cura, a multidão que estava com a enfermidade, a multidão feliz, a multidão triste, e você conhece toda a história. Jesus para o cortejo, antes de ir no defunto, ele vai na mãe, na viúva. Ele consola. Jesus é o consolador das nossas vidas. Ei, Jesus dá uma palavra que só ele poderia dar. Qual era a palavra? Preste atenção no que tu vai falar para certas pessoas. Primeiro veja quem é. A gente chega, tem uns crentes que é meio afobado, né, como diz lá no meu Ceará, meio afobado, já chega dando calma. Tu não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa está numa crise no casamento, está com o filho nas drogas, está desempregado, está com o nome mais sujo, meu Deus, está com o nome sujíssimo aí. A pessoa às vezes está passando uma crise e tu chega com a palavra truculenta, calma, sei, imita Jesus. Jesus vai numa mulher que era viúva e havia perdido um único filho. Meu Deus, Jesus chega em uma mulher que está tremendamente abalada, uma mulher que não havia psiquiatra para dar uma medicação para consolar e nem psicólogo para dar uma palavra para acalmá-la, mas chegou Jesus, que é mais que psiquiatria e mais que psicologia. Jesus chega para ela e diz, não chores. O que é que ele disse, igreja? Se fosse eu ou você dizendo para uma viúva que perdeu o único filho, não chores, ela nos daria uma patada, uma má resposta. Ela nos diria, é fácil para você dizer para mim, não chores. Não é tu que está indo enterrar o único filho. Não é tu que é uma viúva, e no contexto, ser viúva naquele contexto não é igual hoje. Não, negativo. Mulher nem trabalhava fora naquele contexto. Ei, quando morreu o marido, coitada, estava desamparada, a esperança era o filho. A última esperança dela havia morrido. Mas Jesus chegou e toma o lugar da esperança na minha e na tua vida nessa noite. Jesus diz para ela, não chores. Antes dela dar qualquer resposta, Jesus nem deixa ela falar nada.
Dá a palavra para ela e vai resolver o problema. Ah, que Jesus lindo! Eita! Pastor, meu problema é grande. Ei, Jesus resolve problemas nessa noite. Eu duvido que teu problema é maior do que enterrar um único filho. Eu duvido que teu problema é maior do que enterrar a última esperança. Jesus resolve problemas nessa noite. Ele resolve problemas nessa. Qual é o teu problema? Conta para Jesus. Problema daquela mulher, o filho que estava morto. Jesus para o cortejo, toca no esquife. Lucas colocou para não escandalizar, toca no esquife. No original ele toca no defunto, no cadáver. E aí Jesus diz: jovem. A segunda vez que ele fala com o morto. Todo morto que ouviu a voz de Jesus viveu. Até nós, estava morto no pecado, ouvimos a voz de Jesus. Eita, e cá estamos nessa linda igreja adorando, oh glória. Jesus disse: jovem, a ti te digo, levanta. A Bíblia diz que aquele jovem sentou naquele esquife, era uma espécie de prancha, não tinha caixão na época. Era uma espécie de prancha. Ele sentou, começou a conversar e houve grande temor naquela multidão. E naquele dia o coveiro não enterrou filho de viúva nenhuma. Aonde Jesus chega, os sonhos não são enterrados. Aleluia! Aonde Jesus chega, os sonhos que agradam a Deus são realizados. Oh glória! Terceira vez que Jesus enfrentou a morte. Agora não é em casa e nem no caminho. É lá no cemitério. É lá na sepultura. João capítulo 11, tu conhece a história? Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro. Qual é o nome do amigo? Qual era o cargo de Lázaro? Ele era diácono, auxiliar. Na Assembleia nós temos a nossa hierarquia de obreiros. Ele não era nem auxiliar, não era diácono, não era presbítero, evangelista, nem pastor. Ele não era apóstolo, não era bispo, não. Mas pastor, Lázaro era amigo de Jesus. Só que Jesus não usa peixada para consagrar ninguém. Jesus não usa nepotismo e amizades como muitos líderes na nossa atualidade faz. Não, Jesus não é assim. Ei, tem pastor presidente por aí de outros campos que se o irmão pecar o pior pecado, ele não disciplina porque é irmão. Aí vai os dois para o inferno, o pastor que não disciplinou e o irmão que está em pecado. Só que Jesus, ele não trata dessa maneira. Ele não consagra quem é amigo, ele consagra quem tem chamada. Ele consagra quem tem chamada. É por isso que na nossa atualidade está cheio de porteiros que são evangelistas. E quantos obreiros, pastor Giordano, nós conhecemos de púlpito que não faz nada, só um vaso de enfeite na igreja, mas Jesus vai balançar a figueira. Lázaro era amigo. Tu acha que Lázaro chegou, Jesus? Só entre nós dois aqui. Deixa Marta e Maria ali, vamos num particular aqui. O senhor está com 12 é pouco. Coloca eu como 13º apóstolo. Sou teu amigo. É que amizade fraca é essa nossa. Tu não vai me consagrar? Não vai me dar nem uma igrejinha para me cuidar? Mas não quero igrejinha qualquer não, já tem que render tanto. Ei! Lázaro não pediu cargo. O cargo de Lázaro, meu Deus, era um cargo que nem muitos pastores não têm. Muitos crentes não têm. Qual era o cargo? Amigo de Jesus. Ah, meu Deus! Tu só ouve isso aqui na 417. Aleluia! Olha o cargo de Lázaro. Amigo de Jesus. Tem muito pastor que é inimigo de Jesus.
Tem muito apóstolo falsos, que não tem mais apóstolo. Todos que têm esse título é falso, mentiroso. Não tem mais. Tem muitos deles que é inimigo de Jesus. Missionário. Tem um tal de T. King, Teófilo, T. Paulo aí. Ei, se auto-intitulou nem missionário. Missionário é quem faz missão. Ei, não faz missão nenhuma, a não ser de semineresia e cobrar pix de R$1.000. Não é amigo, Deus é inimigo de Jesus. Mas eu louvo a Deus pela nossa vida. Nós que estamos aqui, não pelo cargo que exercemos, mas pelo Jesus que servimos. Só quem é amigo de Jesus solta o teu melhor. Glória a Deus. Esse demônio aqui encontrou amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus não isenta das tempestades da vida e nem dos ataques de Satanás. Pastor Giolando contou esse testemunho desse demônio que estava no púlpito da igreja. Pastor Laércio, o diabo entra na igreja? E claro, irmãos, que entra. Claro, está na Bíblia, na ceia. Qual é o culto mais precioso da igreja? Não é o culto de Santa Ceia? Quando Jesus foi inaugurar a Santa Ceia, o diabo entrou lá. Estava lá Jesus partindo o pão, dando cálice. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Meu Deus, no culto que Jesus estava. Se no culto que Jesus estava fisicamente ele entrou, imagina no culto que ele está só espiritualmente que nessa noite. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ele entra, Judas não muda a voz, não cai rolando no chão e nem espuma pela boca. Ele sai e vai vender Jesus, aleluia. O primeiro sinônimo aonde tem demônio é que as pessoas querem vender Jesus, aleluia. Mas aqui não tem vendedor nem comprador espiritual, tem adorador. Cadê os adoradores nessa? O amigo de Jesus havia morrido. Jesus recebeu a mensagem. Jesus estava em uma localidade da Judeia, pastor Giorlano, que da aldeia de Betânia era um dia de viagem. Era um dia de viagem a pé, não tinha Uber na época, nem carro, nem moto. De moto era 10 minutos, mas a pé um dia. O mensageiro sai da aldeia de Betânia, pertencia a Lázaro e as irmãs. Jesus tinha amigo rico, e eu não vejo Jesus se humilhando para ele, não. Mas deixa para o outro dia isso. O mensageiro sai, leva um dia de viagem, chega onde estava Jesus. A Bíblia diz que Jesus se demora mais 2 dias. A gente não corrige quem diz que Deus tarda, mas não falha. Jesus tardou mais 2 dias. Mas quando Jesus tarda, é porque o milagre ainda não está completo. Aleluia, aleluia. Pastor, o milagre eu preciso, ainda não chegou. Calma, ele ainda não está completo. Quando ele vier, vai ser totalmente completo para a tua vida e para a glória de Deus. Jesus se demora mais 2 dias. Quantos dias é de viagem que eu falei? Quantos? Fica ligado, um dia, o mensageiro gastou um dia, Jesus se demorou mais 2, 3, e aí Jesus vai com discípulos, um dia de viagem, total 4 dias. Quando Jesus chega, Lázaro já tinha 4 dias de morto, estava em estágio de putrefação, negócio assim, já passou negócio de decomposição, o cara estava ruim. Só que Jesus chegou, aleluia, Jesus chegou e ele vai enfrentar a morte pela 3ª vez, aleluia. Ele não vai enfrentar ela em casa quando ela acabou de matar, e nem no caminho quando ela havia matado algumas horas, não. Ele vai enfrentar ela 4 dias depois dela ter agido. Ei, Jesus vence a morte de todo jeito, para mostrar para mim e para tu que ele é a vida e que ele é vencedor da morte nessa noite, aleluia. É por isso que Paulo canta: onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão. Jesus venceu a morte. Quando Jesus chega de frente à cova de Lázaro, pastor Giorlano, ele não diz como diz para a filha de Jairo: habita comigo, que não era o nome, mas uma palavra. Ele não diz como diz mancebo para o jovem de Naim, que não era nome, era uma palavra. Nesse ele não diz palavra, ele diz nome. Ele chega diante da cova de Lázaro e ele dá um grito: Lázaro, sai para fora.
Pastor Laércio, por que dos 3 que Jesus ressuscitou segundo a Bíblia, só Lázaro ele chamou pelo nome? Eu fui pesquisar, que pregador é curioso. Eu fui pesquisar. Lázaro era rico, havia cemitério dentro da gruta, na rocha. Ali onde Lázaro havia sido sepultado era o cemitério da família. Os pais de Lázaro estavam lá. Avós de Lázaro estavam lá, tios de Lázaro estavam lá sepultados, aleluia. Se Jesus chegasse, pastor de Orlando, de frente da cova e falasse: morto, saia para fora, todos eles iriam sair, aleluia. Mas aquele dia era só para Lázaro. É por isso que Jesus identifica: está cheio demais, é só para Lázaro. Ei, o milagre que Deus tem para a tua vida é só para você, oh glória. O milagre de Deus tem endereço certo nessa noite, e ele é para a tua vida. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. 4 dias depois, está lá Lázaro vivo e a morte derrotada, aleluia. A 4ª vez que Jesus enfrenta a morte, ele não vai ressuscitar ninguém, porque os irmãos já devem ter ouvido isso. Na década de 90 era muito comum os pregadores citarem esse texto de um certo sábio que diz que procurava o que era mais forte. Cada um já ouviu falar nisso, né? Ele viu que o ferro era forte, mas viu que o fogo derretia o ferro. Ele não, o fogo é mais forte, derrete o ferro. Mas ele viu que quando joga água, apaga o fogo. Ele mais forte é a água. Mas ele viu que a água é evaporada pelo sol. Ele não, mais forte é o sol que evaporou a água. Ele olha para o sol, viu que a nuvem cobriu e fez sombra. Ele não, mais forte é a nuvem que cobriu o sol e não deixou ele brilhar nem aquecer. Mas ele olha a nuvem, o vento sopra ela para longe. Ele não, mais forte é a nuvem. E aí um dia ele sentindo bem o vento, a brisa suave, e de repente a brisa para porque ele passou do lado de uma montanha. Ele não, mais forte não é o vento, mais forte é a montanha que tampou o vento. E aí um dia ele olhando a montanha, lá viu um homem com a reta escavadeira cavando e colocando a montanha em planície. Ele diz: não, mais forte não é a montanha, mais forte é o homem que tornou a montanha em planície. E um dia ele diz: o homem é o mais forte. Aí ele vai andando na entrada da W3 Sul, passando de ônibus, e vê o Campo da Esperança, um velório. Ele olha lá o homem morrendo. Ei, mais forte não é o homem, mais forte é a morte que matou o homem. E ele diz: não tem ninguém mais forte do que a morte. Ela mata todos. Mas um dia ele ganha um exemplar do Novo Testamento. Aquele da capinha azul, entregue pelos Gideões, não Gideões missionário da última hora, mas os Gideões missionários de verdade. Ele recebe aquele Novo Testamento e ele lê o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Ele vai lendo, vai vendo tudo que Jesus faz. Rapaz, esse cara é bom, ele é forte. Mas aí ele chega em Mateus 27, vê Jesus apanhando, cuspido, espancado, humilhado. Ele não é forte não, ele é fraco. Ele lê o final do 27, Jesus está morto, nu, em uma cruz. Meio-dia ele dá o brado. Ele é fraco, ele morreu. Eu não disse que a morte era mais forte, pastor. Vou nem querer ler mais, vou fechar. Fecha o Novo Testamento e sai com aquela filosofia de que a morte era mais forte. Mas um dia ele volta e encontra o Novo Testamento. Ele deixa eu ler o capítulo que faltou daquele livro. Aí ele abre Mateus 28. O título, que nos originais não tem um título, só nas nossas traduções para a gente entender melhor. O título está: A Ressurreição de Jesus. Ressurreição, o que é isso?
Quando ele lê, ele vê que no primeiro dia da semana, domingo, as mulheres vão até o sepulcro de Jesus para ungir o corpo, perfumar. Mas quando elas chegam lá, a pedra está removida. Eu fui pesquisar, aquela pedra pesava mais de 1 tonelada. Havia sido selada pelos soldados romanos a pedido do Sinédrio para ninguém roubar o corpo de Jesus. 1 tonelada. Um anjo desce do céu. Eu imagino, não está na Bíblia, não está na Bíblia, eu imagino que aquele anjo com um dedo, move aquela pedra de 1 tonelada, se assenta em cima dela e Jesus vence a morte. Quando as mulheres chegam, está o anjo sentado na pedra. E diz: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Aquele homem lê aquilo e ele diz: mais forte não é a morte, não. Mais forte é Jesus que venceu a morte. Olha para mim que eu vou finalizar a mensagem. João 8:51, Jesus diz: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá. Aqui, em verdade vos digo, se alguém, qualquer pessoa, não tem eleito nem escolhido, não, guardar a minha palavra, nunca. Ele falou que não ia morrer? Não, ele disse que nunca vai ver porque a morte é um demônio, a morte é um. Então nunca vai ver a morte quem guarda a palavra de Deus. Crente rancoroso vai ver a morte. Crente que não perdoa, crente caloteiro, crente vagabundo vai ver a morte. Crente que só está na igreja porque exerce alguma função vai ver a morte. Mas quem guarda a palavra de Deus, meu Jesus, quem guarda a palavra de Deus, se guarda a palavra não adultera, se guarda a palavra não rouba, não mente, não xinga, se guarda a palavra perdoa, se guarda a palavra é leve, é livre. Se guarda a palavra, a Bíblia diz que nunca verá a morte. Se guarda a palavra, nunca verá a morte. Oh glória! Olha para mim que eu vou fechar e orar pela tua vida. Nós estamos vivendo uma geração onde o nosso ego está sendo massageado, pastor Gerlando, nas mensagens. Tem um pregador aí que eu não vou dar o nome, é por ética. Ele fica sempre no banquinho, não sei se os irmãos já viram. Ele fica sempre no banquinho e fica dizendo: meu lindo, meu lindo, meu lindo. Olha, massageando. É que negócio de lindo. Tu é um pecador depravado que merecia o lugar mais quente do inferno. Ei, tu não é lindo de Jesus, tu é regenerado. É um pecador arrependido que alcançou o perdão. O coach quer te ver no inferno, mas o pregador de verdade quer te ver no céu com Jesus. E ele fica lá que nem um bebê. Ai, mas não sei o quê. É a pregação, sim, os carinhosos, sei. Que é um carinho, né? Aí ele, ai, não sei o quê. Ai, olha quem falhou de mim. É aquele ali. Olha que, irmãos amados, uma geração de bebê. É por isso que tem tanto desviado. Não aguenta assim, não aguenta nada. Ei, ele está ensinando a igreja a edificar a casa na areia. Mas Jesus ensinou a edificar na rocha. E na rocha não tem evangelho de ursinho carinhoso. Na rocha é jejum, oração e Bíblia e adoração a Deus. Evangelho de ursinho carinhoso vai ver a morte. O lindo, meu lindo, olha só. Já pensou, a pessoa chega diante de Deus. Deus, aqui quem fala é o teu lindo. Vou pular essa parte, senão o pastor Jolano não me traz mais. Pode falar. Deus chega, só porque a irmã disse eu creio, eu vou falar. Ei, é com ela, depois resolve com ela aí. Olha, chega, Deus, quem vos fala é teu lindo. Aí ele espera que Deus se cure. Oh, meu lindo, o que meu neném quer? Deus não faz isso não, irmãos. Deus não faz isso não, irmãos. Tu acha que Deus adula? Deus é aquele tipo de pai. Hoje em dia está raro esses pais. Eu ainda sou dessa qualidade.
Lá em casa a mulher é mais braba que eu, ela é mais... Aquele tipo de pai que quando o filho apronta, não passa a mão não. Que hoje o filho desobedece o pai, xinga e ganha um PlayStation. Né? Eu não sou velho não, sou jovem. Mas eu peguei uma época que vai passar na frente de dois adultos conversando para tu ver. Vai deixar de dormir sem tomar a bênção ao pai. Vai dormir com couro quente. Ei, é taca boa mesmo, aleluia! Naquele tempo os presídios eram vazios. Hoje há uma superlotação, aleluia, porque estamos vivendo a geração cristã e secular de ursinhos carinhosos. E Deus não é pai de ursinho carinhoso, Deus é pai de ovelha. Um dia desse eu vi um pastor tirando a lã, eu fiquei com dó da ovelha, meu Deus, mas faz parte do processo. Ei, ovelha é cuidada, é tratada, e não é com carinho não, é com alimento que vai nutri-la. Comendo tanto fast food que se tomar um mocotó dá até diarreia. Não aguenta nada. Se comer uma feijoada, pastor, vai parar na UPA ali da Samambaia Sul. Não aguenta nada. Não aguenta nada, meu Deus. Mas Deus te chamou para receber comida de verdade nessa noite, aleluia. Deus te chamou para receber alimento que vai nutrir a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Louvado seja Deus. A Bíblia nutre mais do que o whey protein, aleluia. A Bíblia nutre mais do que creatina. Ela é a palavra que te alimenta nessa noite. Já fechei a Bíblia e vou encerrar agora. Quem quer que eu encerre, diga amém. Amém. Quem quer que eu continue, diga amém. Tu perdeu, varão, a maioria. Ei, mas eu vou encerrar por conta do horário, aleluia. Olha para mim, pastor Laércio, a morte é um demônio, sim ou não? Sim, é isso que a Bíblia me assegura a afirmar para a igreja. E quando que esse demônio se manifesta? Está em Lucas 16. Lucas 16, colocaram o título de parábola, mas aquilo não é uma parábola. É uma história em forma de parábola. Nas parábolas, Jesus não dá nome, mas lá na história ele dá o rico e o Lázaro. Não é uma parábola, é uma história verídica em forma de parábola, mas é uma história verídica. A Bíblia diz que o rico morreu, foi sepultado, e Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão, que é o paraíso do Antigo Testamento. Hoje é outro paraíso. Hoje é outro, não tem mais seio de Abraão. Hoje é o paraíso de Jesus, onde ele levou o ladrão do lado dele na cruz. Olha para mim. Quando morre um ímpio, quem vem buscar a alma dele é esse demônio aqui chamado morte. É por isso que Jesus disse, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ele não disse que não vai morrer, talvez morra, mas nunca, eita glória, nunca vai ver a morte. Vai passar para a eternidade sem ver a morte, aleluia. Quando morre um ímpio, a morte vem buscá-lo e lança ele no inferno, de onde nunca mais vai sair. Aonde está numa chama para todo sempre. No inferno não tem reunião, que nem aquela senhora fica dizendo que tem, que viu Michael Jackson. Ela é uma mentirosa, costumaz. Não tem reunião lá, nem demônios lá não tem, lá é labareda. Os demônios estão nas potestades do ar, de acordo com a Bíblia. Não no inferno, é tudo mentira dela. Se a gente lesse a Bíblia, a gente não era enganado por tanta besteira na internet. Quando morre um ímpio, esse demônio chamado morte vem levar ele para o inferno. Agora, quando morre um crente, para me dizer amém, entregar o microfone. Quem vem buscar a alma dele não é a morte. Quem vem buscar a alma dele e dela é os anjos do Senhor. Aleluia. Com a permissão do pastor Georlando, se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Olha para mim entregar aqui o microfone para o pastor. Alguns anos atrás, mais de 20, quase 30 anos, na época em que estava sendo construída a estação do metrô em Ceilândia Norte, o terminal do metrô que fica em frente à 23 da Ceilândia Norte, alguns irmãos conhecem ali,
naquela época em que estava sendo construído ali. Não tinha asfalto, era muita poeira. Os ônibus da Viplan amarelo passando ali. E pastor Giorlano, estava 2 jovens na esquina andando de bicicleta e brincando, 2 crianças, do tamanho desse rapazinho que está aqui no meio aqui da igreja, 2 crianças ali brincando, e de repente uma irmã vai atravessar aquela rua. Isso não é história, testemunho mentiroso, é testemunho verdadeiro. Aquela irmã, uma senhora de idade, atravessando a rua, ela estava indo para a igreja, circo de oração, a bíbliazinha debaixo do braço. Quando ela vai atravessar, lá vinha um ônibus, ela pensou que ia dar tempo de passar. Só que eu não sei se os irmãos lembram que aqueles ônibus da Viplan, eles andavam um pouco rápido. Rapidinho você chegava no destino. Vum! Não tinha medidor que parava a velocidade, igual tem nos BRT hoje, não. Aquele ônibus veio rápido e a senhora ia passando, ele não conseguiu frear. Ele bateu nela. Deu uma pancada que ela voou muitos metros. E quando ela voou, ela sofreu várias fraturas nas costelas e no tórax. E essas fraturas furou o pulmão dela e encheu de sangue. Não tinha mais jeito, ela ia morrer naquela hora. E quando ela está ali, no chão, deitada, respirando com dificuldade, pulmão cheio de sangue, um daqueles jovens se aproxima dela, aqueles 2 que estavam de bicicleta brincando, chega perto dela e fala: senhora, a senhora está bem? Está tudo bem com a senhora? E aquela mulher deitada no chão, ela olha para cima e diz: eles estão chegando. E aquele menino pergunta: quem está chegando, senhora? Ele olha, não vê nada, o sol rachando, nada. Ela diz: eles estão chegando. Quem, senhora? Os anjos do Senhor estão chegando para me buscar. Quando ela diz aquilo, a palavra buscar, ela fecha os olhos e parte para Jesus. Esse jovem que conversou com ela, pastorei aqui em Samambaia, na missão, estava lá com ela. Igreja do Senhor Jesus. Jesus te chamou nessa noite para nunca ver a morte. Nunca ver a morte. Você nunca vai ver a morte em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Eu vou passar o apelo para o pastor, porque não dá mais tempo. Que Deus abençoe a igreja. Quantos podem receber essa palavra? Diga graças a Deus e aplaude a Jesus bem forte.